Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, você está aterrissando em mais um Marracast. E hoje temos um assunto que sai do áudio. Nos últimos Marracasts, por sinal, que foram há muito tempo, a gente falou bastante de áudio, trouxe aqui o pessoal para falar de fones, de amplificadores, mas hoje nós vamos dar uma mudança no nosso assunto para automobilismo. Mas antes de começarmos o nosso assunto, eu vou primeiro falar do nosso estúdio. Estamos aqui, como vocês já sabem, no estúdio Casa da Vó. Você que quer fazer o seu podcast, quer fazer o seu evento aqui de review, seu vídeo, traga o seu conteúdo aqui para o estúdio Casa da Vó, eles vão atender você muito bem. Aqui a equipe com o Rafa, aqui também é gravado o Pode Tudo e Mais Um Cast, tem outros podcasts que são gravados aqui. Você que precisa fazer, né, o seu conteúdo, traga aqui para o estúdio Casa da Vó, sempre nos atendeu muito bem. Tá bom? Pessoal, alguns avisos importantes. Vocês devem estar vendo as nossas lives no YouTube, devem estar vendo aí os nossos conteúdos. Inscrevam-se no canal, interajam com nossos conteúdos. Quanto mais vocês interagem com a gente, mais o nosso conteúdo chega em pessoas que estão interessadas. E se você se inscreve, a gente chega no limite ali dos 1.000 e isso facilita muito a nossa vida. Então, por favor, inscrevam-se no canal. A gente sabe que muitos de vocês não são inscritos, estão chegando nesse conteúdo pela primeira vez. Então, eu peço que você se inscreva, acompanhe a gente e faça aí o uso da caixa do comentário para falar como a gente está indo. Tá bom? Deixa o seu joinha e é isso aí. Então, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Se você já é inscrito, né? Também a gente tem o Apoia-se. Você pode dar o tua ajuda pro canal e você pode ir lá com 5, você já consegue fazer parte do nosso grupo do Telegram, falar sobre embarcado, sobre áudio, sobre temas que são relevantes ao canal, saber dos nossos conteúdos primeiro. E você tem acesso antecipado a tudo que a gente vai soltar na internet antes de todo mundo. Então, é um bom negócio. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô aqui com 2 professores, né, caras que são aí extremamente gabaritados para falar, além dos assuntos de eletrônica que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre automobilismo e estão organizando uma corrida, né, de carros autônomos, de carrinhos autônomos, e isso envolve uma série de conhecimentos e eu achei que foi muito interessante conversar com eles, trazê-los aqui no podcast para falar sobre os desafios, né, do que envolve você fazer mesmo que seja numa escala menor, um carro autônomo e pôr eles para correr no circuito. Então, estou aqui com o Edson e com o Luiz. Sejam muito bem-vindos ao Marracast. E eu queria primeiro começar com uma introdução de vocês, né? Pontualmente aí de qual é o histórico de vocês e como é que se encontraram e como que foi a ideia de idealizar uma corrida aí de carros, né? Vamos primeiro falar de vocês, mas depois os carrinhos aqui. Claro. Então, fiquem à vontade aí, nós temos aí as câmeras, podem usar qualquer câmera ou falar comigo, ou falar como vocês quiserem, tá? O espaço é de vocês. Então, acho que aí decide quem quer falar primeiro aí, daí quem quer se apresentar primeiro. Os mais velhos falam. Né? Com certeza. Vamos lá, bom dia, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui, conversar também com o seu público e tentar também estabelecer novos públicos, né? Porque né, isso é extremamente importante. Né? E eu, particularmente, sou um cara que não é ainda dessa geração de ouvir podcasts e principalmente fazer podcasts. Isso é uma primeira experiência e estou adorando. Né? Bom, eu sou um cara que vocês chamariam de baby boomers, né? E eu venho de uma geração ali que veio criando essas tecnologias que nós dispomos hoje, né? A gente iniciou, claro, né? Não geramos tudo isso, mas a gente começou, né? Deu aquela centelha, principalmente com a eletrônica, né? E eu comecei, né, na área de eletrônica por volta de 1976, né? E dali vim, né, trabalhando numa empresa nacional, depois eu fui para uma multinacional de autopeças, né?
E num determinado momento da minha carreira, eu decidi que, puxa vida, eu precisava, né, mais para frente, fazer um shift, né, mudar, né, a direção. Aí eu falei, bom, eu vou sair, daqui a algum tempo eu vou aposentar, vou sair, acho que eu vou para academia. Foi onde eu comecei a fazer um mestrado, né, lá na FEI em São Bernardo. Foi onde eu encontrei, né, conheci o Luiz, né, nesse período. Então, a gente se concentrou basicamente no mestrado, depois eu fui fazer o doutorado na Poli, o Luiz foi para o ITA, né? Tá? E a gente seguiu, né? Cada um de nós aí seguiu a carreira aí de formação, até que a gente se formou, né? Eu prestei um concurso, né, aqui no estado de São Paulo, eu entrei no Centro Paula Souza, e aí fui dar aula na FATEC de Santo André, e o Luiz foi para o UFABC, e a gente continuou também, né, distante, até que num determinado momento, né, a gente se reencontrou, né, e aí o Luiz chegou para mim e falou assim, puxa vida, né, a gente podia fazer, né, alguma coisa assim juntos, né? Aí eu falei, o quê, né? Aí ele propôs, falou, puxa, a gente poderia, né, fazer alguma coisa semelhante, né, ao que, por exemplo, o pessoal lá no MIT faz, né? Uhum. E aí começou uma discussão e aquilo evoluiu e no final das contas, em 2018, né, nós colocamos aí em prática, né, o primeiro evento, né, que é a corrida. Né? Então, de um modo geral, esse que foi o primeiro momento histórico aí. O que eu entendo é que vocês já tinham um histórico, né, de estudar juntos, entendo que foi no mestrado de vocês que vocês... que a gente se conheceu. Se conheceram, né? Isso. Na faculdade. Na FEI. Porque eu anotei a FEI, porque quando a gente faz a pesquisa, eu vou lá no LinkedIn de vocês devem ter o LinkedIn ou no site, olho o histórico, né? E falo, bom, vamos ver mais ou menos como eu posso abordar alguns pontos com o convidado, porque às vezes tem professor em comum, que nem o Emílio que me deu aula, né? Abraço, professor Emílio. Sorry. E aí eu entendo que vocês não trabalhavam com o setor automotivo, você chegou a trabalhar com o setor automotivo, mas vocês não desenvolveram projetos do setor automotivo juntos até falarem começar isso, não. Tá. E, bom, aí, não sei, você quer dar teu histórico, cara, é legal pra gente também fazer o paralelo, né? Então a gente tem dado do Edson aí. Tudo começou há muito tempo atrás, assim, eu falo do começo, né? Eu lá com 16 anos, eu entrei na ET, que agora é ETEC. Aí eu fiz o técnico em eletrônica. Quando eu terminei, assim, eu sempre gostei de eletrônica. Antes, com 14, 15 anos, já comecei a soldar, fazer plaquinha, já gostava disso. Os pais de vocês são da área? Não, nada a ver. Vocês também não. Mas eu já gostava e tal, e aí eu fiz a ET. Terminei a ET, eu fui dar aula, um pouco nessa área, dando aula de eletrônica básica. E aí eu entrei na FEI, né, fiz engenharia elétrica na FEI. Terminado a FEI, eu entrei na primeira turma de mestrado de engenharia eletrônica, porque a FEI ela tinha um histórico, mas ela ficou muitos anos, depois ela retomou, então eu fui o primeiro aluno que se matriculou. Foi muito engraçado, eu fui o primeiro aluno que se matriculou e o primeiro que terminou, né? Aí eu fiz muito importante, né? Terminar, né? Não, mas foi o número 1 para entrar e foi o número 1 para sair. Foi legal. Aí eu fiz mestrado em engenharia eletrônica. Nesta época do mestrado, eu já estava mexendo com competições robóticas. Isso eu já mexia na graduação, e aí já estava lá dentro, né? Fiz o mestrado na FEI, continuei mexendo com competições de robozinho, futebol de robôs. Por causa disso, eu acabei conhecendo um professor do ITA, que ele me convidou para fazer o doutorado. Então eu fui para o ITA, quando eu terminei o mestrado, fui para o ITA, fiz o doutorado. Na área de engenharia eletrônica e computação. Aí eu terminei o doutorado, e quando você termina o doutorado você fica com uma área que você não sabe o que você vai fazer da vida, né? E aí eu tive a sorte de pegar um pós-doutorado, fiz um pós-doc. Quando eu estava no meio do pós-doc, apareceu a oportunidade de ir para a UFABC, né? Então eu fui para a UFABC, né? Já estou lá, e agora estou lá há 10 anos, né? E aí, na UFABC, continuei com essa ideia de competições robóticas, tentamos fazer algumas turmas com os alunos, sempre seguindo, mas antes era futebol de robôs, era um robô quadradinho que jogava bola, né? E aí,
conversando com o Edson, se encontrando de vez em quando, eu com esse gosto por competições, a gente acaba conversando, como o Edson falou, né? O que a gente pode fazer, né? E aí eu pensei nisso, né? No Brasil, tem um problema nessa área de veículos autônomos. Então, tudo que você vê hoje, você vê lá de fora, né? Você vê o Tesla e outras marcas, mas no Brasil não se fala muito. Então, como que a gente fomenta essa tecnologia aqui dentro, né? Bom, comprar um carro, uma universidade para comprar um carro para isso é complicado, muito caro, né? Então, vamos pensar em algo mais barato, né? Mais simples do sentido financeiro mesmo. Então, bom, o que dá para fazer? E aí conversamos, então vamos montar um veículo em miniatura, em escala reduzida, né? Com um hardware muito mais barato, né? Com sensores muito mais baratos, mas que você consegue fomentar uma tecnologia do mesmo nível que você tem num veículo grande. Quer dizer, qual é a diferença de um veículo pequeno para um veículo grande? É o tamanho. Porque a tecnologia é, a grosso modo, a mesma coisa. Porque você precisa de câmera, precisa de sensor, precisa de um hardware. Então, a ideia é a mesma, só que diminuímos a escala. E assim surgiu a Robocar Race, que é o evento que vocês estão capitaneando, criando, né, e divulgando. Acho que é legal a gente mostrar primeiro o site, tá, Rafa? Se você puder pôr o site na tela. Ou na tela ou Não, acho que vamos mostrar pra galera aí com resolução boa. Então, pessoal, a Robocar Race é uma corrida, né, de carros autônomos, mas são carros em miniatura, autônomos. Escala reduzida. Escala reduzida, excelente. E aí ela aconteceu em 2018, né, a primeira... Se puder voltar para a página inicial, né? A primeira versão, né, dela, mas a gente vai ter uma agora em 2024, a terceira edição, né, a segunda ela não ocorreu, a primeira ocorreu em 2018, a segunda em 2020, não aconteceu por causa da pandemia, e a terceira aconteceu agora em 2020. Teve uma em 2023, do ano passado? Não, teve em 2023, que foi a... Teve uma. Teve uma. Então a gente tem agora mais uma. Na verdade, porque eu tô assim, porque tô vendo a terceira edição em 2024, aí eu fico meio perdido aqui. Vamos lá. Então vamos lá. É que a 2020 não aconteceu por causa da pandemia, tá? Então a gente meio que desconsiderou, mas ela está nos históricos. Entendi. Tá? Por isso que essa terceira edição, mas ela tá em 2024, mas tem 3 ali na... Tudo bem. E aí, contem um pouco pra gente, sim, eu sei que vocês trouxeram uma apresentação, acho que antes de mostrar ela, é legal assim, ela vai acontecer em Santo André, né? Existe uma pista de corrida lá, feita de teste ali pra vocês. Isso, acho que aí tem uma foto, teste, você subir um pouquinho aí a página. Se você descer aí, Rafa, dá pra gente ver aí, ó, tem uma pista de corrida. Vocês conseguem dizer em poucas palavras assim, qual que é o objetivo da Robocar Race, né? O que a gente tem que um carrinho tem que fazer aí dentro para ter sucesso? É uma corrida de vários carros, eles têm um objetivo? Não, a corrida é a corrida de um carro só por vez, tá? Então o objetivo ele tem um ponto de partida e aí ele tem que conseguir percorrer, né, esse circuito todo aí, né, que está no asfalto, e voltar para o mesmo ponto de partida, em menor tempo possível, sem apoio nenhum de humano. Ele tem que ser completamente autônomo. O que ele pode utilizar? Qualquer sensor, né, que a equipe, né, entender que é a melhor configuração para ele fazer essa navegação. Pode usar câmera, pode tentar usar um GPS, né, ele pode usar o que ele quiser. Tá? A única obrigatoriedade é que não pode ter intervenção humana. Tá? E o objetivo final, além, né, de você aproximar vários grupos de pesquisas que existem sobre esse tema aqui no Brasil, né, é a gente desafiar, né, o grupo de competidores humanos, né, que correm nessa pista com radiocontrole. Então, eles inclusive, o radiomodelismo aqui no Brasil, né, é bem difundido, né, tem várias competições ao longo do ano e essa é uma das pistas que eles utilizam. E eles realmente são extremamente hábeis, né, no manuseio dos veículos nessa pista. Então, você tem um controle remoto, o humano fica num palanque e ele fica conduzindo.
E o veículo chega a atingir coisa de 100 km por hora em reta. Nessa reta aí. Nessa reta, é impressionante. Vocês sabiam que o Lewis Hamilton começou no radiomodelismo, né? Não sabia sabia. dessa, Rafa? Que o Lewis Hamilton tem um vídeo da BBC, acho, de um telejornal lá, que fez uma reportagem que ele estava ganhando um campeonato de carrinho de controle remoto. Olha aí, quem sabe a gente consegue um próximo Imaginou? Ayrton Senna. Imaginou, né? Então, E aí o nosso desafio é esse, né? Em 5 anos, né, conseguir um veículo autônomo, né, que consiga competir com esse humano, né, com o melhor humano. Humano pilotando o carrinho de controle remoto. Exatamente. E aí eu ia perguntar, essa é uma... acho que no PDF lá, na apresentação, tem essas explicações que eu vou perguntar, talvez, mas a gente tem muitas corridas, elas são spec series, né? Elas são... Você tem um conjunto de regras de como o carro tem que ser implementado. Isso no mundo do automobilismo, né? Sim. O que é regra e o que não é regra? Quer dizer, você falou que é uma única regra que não pode ninguém mexer. Isso. Mas todo o resto é off-limits. Você pode fazer o carro tamanho, tem o tamanho. Limites, né? Tamanho e pela categoria, né? Como a gente quer englobar a possibilidade de ter estudantes, né, de graduação, até mesmo do ensino médio, então tem uma categoria em que a gente fornece, né, um recurso de guia mais fácil para esse competidor. Então, nessa categoria, você não pode ter uma computação muito forte ali, né? Tá? E depois tem uma categoria livre que você coloca a computação. Aí o céu é o limite, né? O céu é o limite. Tem que tomar cuidado quais são o limite aqui. O limite é o tamanho. Né? Então, você tem um tamanho máximo, né? Pode ser menor, pode, né? Mas a gente geralmente tenta um padrão, né, para poder andar também, né, e poder se desenvolver lá dentro da pista, né. Garantir uma certa comparação entre os carros, né. Pra você... E assim também, se for muito grande, fica meio complicado, né, até por questão de custo, né. Muito pequeno, perto da pista, o carro se perde, né, não dá para funcionar direito. Então, a gente acabou achando um valor aí que é ok, né, então, dentro desse limite, até este limite, tá tudo bem. Porque isso é mais parecido com aquelas séries em que você tem um conjunto de peças que é padrão, né? O motor tem essas opções aqui, tal. E a ideia é você ter um certo limite de gastos para que você garanta que pessoas possam entrar no hobby, na competição, sem se quebrar, né? Mas se tiver lá o cara que quer se quebrar, quer fazer o melhor carro, existe uma categoria para ele lá. Isso. Desde que ele respeite o tamanho do carrinho. Exato. Aqui a gente tem um carrinho, né? Dá pra mostrar, Rafa? Aí, ó, aqui tem um carrinho, né? Esse aqui é um carrinho de um competidor ou é um modelo que vocês fizeram para... Não, esse é um carrinho de competidor, né? Que, na verdade, ele é um chassis, né, de radiocontrole, só que o chassis foi removido toda a parte, né, do radiocontrole e foi adaptado, né, pelos alunos, né? Uma computação para ele poder navegar sozinho, né? Esse aqui correu no ano passado, na edição de 2023, sofreu alguns acidentes, né? Agora o pessoal está recompondo ele, né? Vamos mostrar, acho que o legal da apresentação é mostrar a inspiração de vocês, de onde que veio a ideia, as coisas. É legal. Vamos mostrar, Rafa, que aí eles vão pilotando aqui para mostrar de onde veio, né? Então, agora é com vocês aí, pessoal. Essa apresentação aí já é uma apresentação que a gente fez, nós fomos convidados, né, em 2018, né, para uma conferência, a primeira conferência de veículos inteligentes lá no Inmetro, no Rio de Janeiro. Tá? O pessoal ficou sabendo desse evento. Na verdade, né, a ideia do Inmetro na ocasião era trazer, né, empresas, né, e centros de pesquisa que estavam trabalhando com veículos inteligentes, porque existia uma espécie de preocupação em 2018, falar, puxa, daqui a pouco o veículo está na rua, né, e a gente não tem norma, não tem regra, né? Então o Inmetro resolveu, né, trazer empresas, né, e centros de pesquisa. Só que aí nessa história toda, né, eu não me recordo quem exatamente, mas falaram da gente. Falaram, pô, mas já tem gente, né, também fazendo isso, em menor escala, né? Aí nós fizemos uma reunião com eles e, no final das contas, acabamos participando. Pode ir passando aí. Aí a FATEC, né? Aí é só uma ideia de 2018 do número de FATECs, né, que tinha naquela ocasião. Hoje, de potenciais pessoas que estariam interessadas em participar. Exatamente. Sim. Poderia ser um agregador, inclusive, de escolas técnicas, universidades, para falar, pô, é uma competição em Santo André, mas que concentra coisas do estado, que está do país. Exatamente, todo, só para você ter uma ideia, isso aí é o mapa das FATECs, né?
na Grande São Paulo só que na Grande São Paulo já temos aí uma quantidade enorme, né, de FATECs. No estado são 77, fora né, as ETECs. Aqui é uma vista geral em 2018, né, dos nossos laboratórios. Tá? A nossa faculdade já participava também, né, de maratonas, né, de eficiência energética. E são aqueles veículos que você põe um litro de combustível e ele anda 500 quilômetros, 400 mais ou menos assim. Uma coisa assim. Então, era uma competição promovida pela Shell, né? E nós participamos em 2 eventos e ganhamos o segundo. Opa, parabéns. Tá? Então a competição é essa daí, a ideia da competição, né? Então ela começou com um projeto acadêmico, como o Luiz falou, né? E só para contextualizar, né? Porque o assunto, óbvio, né? Não brotou do nada, né? Em 2016, né, eu comecei a fazer pesquisa sobre veículos autônomos, né? E a gente entrou em contato com a USP de São Carlos. A USP de São Carlos já tinha, né, um projeto chamado Projeto Carina, tá, com o professor Wolff, né, que produziu o primeiro veículo que andou autonomamente numa cidade aqui no Cone Sul. Tá, inclusive, depois disso ele fez um caminhão, né, autônomo. Esse só andou dentro do campus lá da USP de São Carlos, né? Mas assim, efetivamente eles foram os primeiros, né, com o veículo. Que ano foi isso? Foi algo em torno de 2012 para 2013. Ou seja, super antes, né? Quando tinha... Isso eu lembro, eu costumava ler os reportes, o Google divulgava semana a semana os reportes do carro autônomo deles, se tinha batido, se não tinha batido, se tinha tido algum problema. Era por essa época aí, ou seja, estava mais ou menos em linha com o esforço lá do Google lá atrás, que o carro era enorme, cheio de exatamente. E aí aparelhos. Eles compraram, né, um Fiat na ocasião, né, um Weekend, e adaptaram ele para ser autônomo. Né? Fizeram os testes dentro do campus e depois, com o apoio da prefeitura, eles colocaram na rua. Né? E então, naquela ocasião, eu comecei a fazer essa pesquisa. Aí eu entrei em contato com o Luiz para a gente ver o que a gente podia fazer junto. Aí o Luiz veio com essa ideia, né? Falou, eu vi um negócio assim que o pessoal do MIT faz, tal, né? Um carrinho menor, porque fazer igual do Carina lá, precisa de um carro, é muito caro, não dá, não sei o quê. Viável. E aí pegamos, né, a inspiração do MIT, depois a gente viu que tinha outros, né, grupos, né, que não eram ligados às universidades, que também tinham, né, competições. Na próxima deve aparecer, né, tem um pessoal de uma empresa, né, que fazia essa competição, o AVC, tá, que na verdade é uma empresa que vendia coisa para robistas. Tá? Vende coisas para... Então eles também promoveram, né? E teve um senhorzinho, né, que é o próximo, né, que também fez, né, um evento, tá? E nesses eventos, esse aqui é do AVC ainda. Aí tem o próximo ainda, né, no próximo slide. Patrocinado pela SparkFun, que fez a competição. Coisa para robistas. E aí teve um senhorzinho que resolveu também falar, puxa, mas por que só empresas, né? Por que só academia? Por que eu não posso fazer? Aí esse senhorzinho pegou e montou num prédio abandonado, né, uma pista lá, e falou, pessoal, vamos fazer nós aqui também. Aí eles fizeram, né, o robô deles lá e começaram a competir. Então, esses 3 grupos geraram, né, inspiração para nós. Aí a gente começou a conversar e nasceu o Robocar Race, né? Esse é o logo, né, hoje inicial e se mantém ele, né, direto agora, né, Robocar. Esse meu filho que fez esse aí. E aí... Aí se você pode saltar lá para os eventos, né? Isso boa. Pode ir pulando para os eventos, né? Esse aqui eram as categorias que nós tínhamos na época. Isso é legal. Isso que então, eu tinha imaginado que ia haver algo assim, porque quando ele falou do custo, eu falei, bom, se a gente não limitar o custo, tem carro de controle remoto que pode custar tão caro quanto um carro, porque eu vejo uns vídeos no YouTube do pessoal pegando, eu quero fazer meu carro chegar a 300 km por hora, o nível de otimização tem que fazer isso aqui é de fibra de carbono, isso aqui é titânio, magnésio, chega a ser mais maluco do que o pessoal que tuna carro às vezes. Isso, e no começo, na primeira competição, pensamos justamente nisso. Então, tem uma categoria, né, naquela vez, né, uma categoria júnior, ela é limitada, né, aí limitamos aí um Raspberry Pi, o 2 ou 3, aí usava apenas uma câmera, né, geralmente para aluno de graduação e ensino médio. Mas pensamos também, poxa, mas se o cara ele quer vir e ele tem um hardware mais potente, então criamos também a Mafree, que aí abre, né, esse leque de oportunidades e o cara pode aparecer com um carro mais parrudo. Né? Legal. Eles são
muito... Aí você tem uma vista geral um pouco maior, né, da pista, né? E ali tem um mapa ali do desenho de como que é a pista, né? E ela não mudou nada até hoje, né? É desse jeito mesmo. Então você vê que tem retas, né? Muitas curvas, tá? Ali dá para com as pessoas você ter uma noção ali da dimensão da pista, né? Dimensão dos carrinhos. Então por isso que o Luiz estava falando, né? Se o carrinho é muito pequeno, ele vai se perder aí na pista, né? Fica um negócio enorme. Mas também não dá para colocar um carro, né? Não dá para colocar um kart. Vai. Eu acho que essa pista aí de tamanho, ela é... São quantos carros cabe de lado aqui? Cabem uns 5, 6 carros, né? De lado aí. Dá para fazer uma corrida aí depois. Se esses carros começarem a evoluir, dá para pensar em colocar mais do que um carro para eles correrem mesmo, né? Fazer um contra outro, né? E não por tempo. Porque aí vai ser um desafio mais interessante, porque aí um carro tem que evitar colidir no outro. Sim. A estratégia de ultrapassagem. E eu ia comentar até no outro slide, mas eles são bem representativos de um carro de controle remoto que você enxerga por aí. Quer dizer, apesar deles terem... Né, você vê o interior do carro, na hora que você tira a bolha de um carro de controle remoto, ele parece com isso aí. Parece com esse. Rafa, vamos avançar para a próxima? Acho que eu vi algum outro slide. Isso aqui que eu queria falar, quando eu estava passando, não. Só uma observação. Na primeira competição, a gente criou uma linha que ele podia seguir. Entendi. Agora nessa... Não tem linha. Não tem. Desde quando? Desde o ano passado ou nessa próxima vai ser a primeira vez? Desde o ano passado. Exatamente. E como foi? Foi terrível. Porque na primeira tinha uma linha, então ele não segue linha. Então a câmera via, seguia. Agora tiramos a linha. Então agora ele tem que se orientar pelo espaço, né? Pelos limites. É autônomo mesmo. É autônomo. Então é um desafio grande, né? Precisa ser vencido. E essa pista, isso que eu ia perguntar, essa pista ela já existia e era utilizada pelo pessoal de carrinho de controle remoto? Sim. Ou vocês criaram essa pista? Não, essa pista já existia. Há muito tempo. Porque uma coisa que eu ia perguntar os carros de controle remoto, eles não precisam fazer essa avaliação, mas os carros autônomos, eles olham, no trânsito, né, eu entendo que eles olham para objetos, tipo, aqui tem um caminhão, ali tem uma placa de trânsito, aqui tem um semáforo, nem sempre é um descampadão igual a pista, por exemplo. Existe um jeito de se orientarem esses carros. Eu tô vendo, por exemplo, tem uns cones aqui e ali. Isso são coisas colocadas estrategicamente para orientar carros ou como se fossem obstáculos do mundo real? Assim? Boa. Na verdade, né, a pista hoje ele tem, né, esse traçado aí sem o pontilhado, tá? Mas ele tem um amarelo que limita, né, o contorno da pista. Então, esse é uma das features, né, que os veículos podem utilizar. E para facilitar, né, a categoria Júnior, né, que é a categoria de entrada, a gente vai colocar cones do lado direito e esquerdo, como se fosse uma espécie de túnel, né? Para que o sistema de visão consiga identificar cone verde e cone vermelho. Tá? E isso vai ajudar na navegação. Entendi. Só que isso vai ficar somente por um espaço limitado, tá? Que é para o pessoal do Júnior. O pessoal do Free, né, pode usar até passar esse túnel. Depois disso, ele tem que conseguir fazer o resto sozinho. Né? Entendi. Vamos seguir? Vamos ver o que mais temos aí de informações. Pode avançar. Aí é um sumário, né, do total de participantes naquela ocasião. Né? Nós tivemos 26 inscritos, tá? Mas vieram 15, né? Porque a gente não sabia, foi o primeiro evento, acabou colidindo com o Enem. Né? Então, teve gente que declinou depois por causa disso. Né? Mas você vê aqui, foram 15 equipes, tá? 11 universidades, tinha uma empresa participando. Caramba! Tá? Tinha uma empresa, ele perguntou se podia, tá? E a gente aceitou, né? Só que ele tinha que ir para free, não podia ser com os júniores, né? Nós tivemos um participante internacional. Caramba! Veio um time do Paraguai. Caramba, meu. Eles foram financiados pelo Itaipu, pelo consórcio Itaipu, e vieram competir. Que demais. Na primeira? Na primeira. E eles vão voltar agora para esse evento desse ano. Caramba. E na ocasião, o custo do nosso evento foi menor que R$ 2.500. Tá. Isso é fantástico. Importa assim, o custo que nós tivemos, mas ninguém pagou nada. Exato. É gratuito. Até hoje isso para participar da competição. Os custos que cada um tem com o seu carro são das equipes. São das equipes. Mas para participar é gratuito. Mas ninguém paga nada, nem apoiador. E vocês fizeram isso a primeira foi em 2018, foi antes da pandemia. Como ficaram esses números depois? Então, depois nós fizemos uma pausa em 2019,
né? Porque nós tínhamos outros projetos andando, aí o pessoal falou, puxa, né, precisa voltar, né? Então nós tínhamos uma proposta, que aí está mais ao finalzinho, se eu puder avançar, Rafa. Ó, essas são as universidades que participaram, né? A Universidade Católica lá de Assunção, né? Pessoal do interior, veio gente do Rio Grande do Sul, tá? Então você vê que foi bem assim, teve uma boa capilaridade. É legal, porque eu já imaginava que não ia aparecer muita gente por ser o primeiro. Nós também. Mas caramba, a procura foi tremenda. E essas são as empresas que... Então, quando elas souberam que a gente estava promovendo isso, elas vieram atrás da gente e perguntaram assim, puxa vida, né? O que a gente pode fazer para ajudar, né? Uhum. Qual que é a cota de patrocínio? Eu falei, não tem cota de patrocínio. Eu falei, como não? Eu falei, não quero cota de patrocínio, não vai vender nada. Pô, mas a gente queria apoiar. Bom, para apoiar você faz o seguinte, você ajuda na divulgação, tá? Empresta então o teu logo para a gente colocar nas chamadas, tá? E se você puder, tá? Dá um brinde para o pessoal que participar lá, né? Traga brindes. Entendi. Né? O interesse de vocês era a divulgação. Quer dizer, Divulgação. era o evento ter adesão e... Só. Né? Porque na realidade o interesse de vocês ele é tecnológico, da ciência, acadêmico, desenvolver né, a tecnologia, o conhecimento das pessoas para criação de um carro autônomo. Ou seja, não é interesse não é uma empresa, crescimento, vendas. Não. A gente quer fomentar essa área. Entendi. Tanto é que o curioso é que naquela ocasião, quando o Luiz falou exatamente isso que você comentou agora, puxa vida, e se não vier ninguém? Eu falei, Luiz, é nós contra vocês, é FATEC contra o FABC, ponto. 2 equipes ia ter. Exato. Pelo menos 2 participantes. E aí aconteceu o oposto, né? Veio um monte de gente. Nem precisou vocês participarem. Teve, né? O time dele né, ganhou, né? E nós ficamos em terceiro naquela competição, né? Bom, vamos avançando aí. Aliás, um abraço aí pro pessoal da Mamute e da Robocor, que são parceiros aí. Então, todo esse pessoal aí assim, apoiaram. Né? Com todo respeito à Mercedes e à Ford, tá? Mas um abraço pro pessoal de Santo André também, que é uma cidade muito bacana, tá? Mas Robocor e Mamute, um grande apoiador. Um abraço para vocês aí, pessoal. Vamos lá, Rafa, para próxima. Aí é fotos do evento? Fotos de alguns participantes. Os caras levaram as coisas invocadas aqui, aqui com bolha. Olha isso aqui, o cara levou um mini bug ali, um carro de criança ali, meu. Nesse caso aí é o pessoal do Espírito Santo, né? Esse foi bastante interessante porque aconteceu o seguinte, o carro deles estava fora da regra. Olha o tamanho do carro. O tamanho. E aí eles entraram em contato conosco e perguntaram, mas professor, será que pelo menos a gente poderia ir aí testar o veículo? Eu falo, mas testar você pode, só não pode competir porque está fora da regra, né? Não, tudo bem, então a gente gostaria de testar o veículo. Eles vieram lá do Espírito Santo, né? Trouxeram o veículo, fizeram os testes, né? Infelizmente o veículo teve problemas técnicos, mas eles tiveram a oportunidade, né? De mostrar o projeto deles, né? E ver a complexidade, né? De fazer uma condução autônoma assim, principalmente em céu aberto. Por exemplo, o pessoal do Paraguai também, eles vieram ali, esse é o time de Paraguai, eles vieram ali com uma expectativa enorme, né, de ter uma boa posição, porque o veículo deles era muito bem construído, tinha uma boa computação, né, e sensores, só que o que eles tiveram de dificuldade? Como a pista fica embaixo de um viaduto, e nesse próximo do viaduto tem um transformador, esse transformador com campo magnético, né, criou interferência nos sistemas de navegação deles. Eita. Né? Aí eu falei, me perdoe, mas isso é o que um carro autônomo vai enfrentar no mercado. Né? Então, o André, esse segundo que está aqui na foto, né, foi muito interessante também, porque eles também vieram com um carrinho bem equipado, tá? E o pessoal do Ibis, né, do hotel que estava hospedando eles, né, falaram assim para a gente, olha, é curioso, mas tinha uns hóspedes lá no final de semana que chegava de noite, de tardezinha, de noite assim, ficava com os carrinhos andando no corredor. O cara, provavelmente, como em vários eventos, eles transformaram o quarto numa oficina e ficavam o corredor. Mas na ocasião o Ibis foi muito parceiro, porque eles apoiaram também, deram voucher para o pessoal ir lá, né? Se hospedar no hotel deles, né, e permitiram o pessoal usar o corredor para testar. Legal. Vamos seguir? Vamos seguir. Tem mais aí na prisão? É o pessoal, né? Esse então, o pessoal que venceu, então
o Fábio, né, é a empresa que venceu, tá? Então, veio um time que venceu, e aqui o FABC, né, que venceu com o primeiro time, né? Legal. E nós tínhamos ali, os juízes não éramos nós, tá? Nem eu, nem o Luiz, não fomos juízes. Nós convidamos os funcionários das empresas que eram apoiadoras para serem juízes. Ah, legal. Sim, tá? Legal. Então, foi um negócio... E aí você vai falar, e como é que foi feita a medição? Então, a pista ofereceu para a gente transponders. Porque eles usam transponders para poder tirar a tomada de tempo dos carros de rádio controle. Então a pista tem... Tem rádio. Entendi. Tem. Entendi. Então eles emprestaram os transponders para a gente equipava os carros com os transponders, então a medição era eletrônica, não tinha nenhum juiz ali que dava um segundinho a mais. Né? Não. Entendi. Então tinha um juiz lá nos transponders, os representantes das equipes lá nos transponders, né? E a gente só estava organizando ali o evento. Entendi. Vamos seguir mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de... Ah, mas tem. Nós tivemos também uma exigência, né, na ocasião, que era a inscrição, obrigatoriamente tinha que trazer um paper. Ah, legal. Tá? Porque era sobre acadêmico. Sobre o carro que a sobre pessoa o carro. fez. Quando a gente quer fomentar a tecnologia, a pesquisa, é importante que a pessoa publique o que fez. E na realidade essa cultura, eu sempre tive uma relação conflituosa com divulgação científica, porque o pessoal que não produz conhecimento que tem hardware associado, muitas vezes trabalha com simulações ou até com revisões, né? E aí a gente até, às vezes eu questiono o valor de algumas das publicações que a gente vê, que é a publicação para o cara publicar, só como exigência de, tipo um gate para ele passar para o próximo. Aqui eu vejo um baita mérito porque o cara se envolve na cultura científica, isso faz parte, né, do métier, aí, da coisa da parte científica, e é uma chance dele pegar esse carro e mostrar, pô, fiz uma coisa que ninguém fez. Sim. E pode virar um projeto na vida do cara para alguém, né? E o cara pode ser citado, pode ser, quer dizer, vira uma espécie de venda também, venda entre aspas, né? Da ideia dele para as pessoas usarem. Acho que é uma excelente iniciativa aí de vocês. Sim. Inclusive, só comentando também, né? 2018 eram vários jovens, alguns desses, obviamente, todos eles, né? Estão aí 5 anos mais velhos, né? Mas alguns deles já trabalham nessa área, né? De sistemas autônomos, né? O próprio André que eu comentei, né? Ou seja, de leve, né? De forma gradual, a gente está conseguindo criar esse ecossistema no Brasil. Exatamente. Pode avançar. Porque precisamos não é só a pesquisa, mas formar as pessoas especializadas nisso, né? Para o mercado de trabalho. Sim. Bom, o pessoal depois fez uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa, né, de avaliação, né? E aí a maioria gostou, né? A gente ficou assim impressionado porque o que deu maior capilaridade, né, de conhecimento foram as universidades mesmo, né? Entendi. Né? Não foi rede social, né? Porque é um nicho muito fechado. Mas, ou seja, o potencial é grande, né? Se vocês nem usaram redes sociais e tiveram 15 participantes... com rede social ainda. Agora nós estamos trabalhando isso. O pessoal que estão vendo aqui o Marrakech, escreve sua equipe aí, cara. Tá? Tem projeto. Né? Ou procure, né, as equipes. Às vezes é legal também mostrar quem são as equipes, porque às vezes as equipes perderam profissionais e estão precisando, tem um cara aqui que fazer o algoritmo aqui, não temos. Entra alguém aqui que está assistindo, porque às vezes fazer do zero o carrinho pode ser um desafio muito grande para um indivíduo, né? Exatamente. Bom, aí deram algumas sugestões, né, de melhorias e tal, né? Sempre legal. Tem, né? Como evento, né? Como evento. Não tem problema. Mas foi um evento bem aceito, né? O pessoal gostou bastante, né? Adoraram. Né? Legal. Aí tem as conclusões, né? Tá? Mas eu acho que o mais importante é lá embaixo. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, tá? Antes da gente Pode pular fazer, para esse. volta lá. O desafio maior das pessoas é no hardware do carrinho ou no software? Porque eu fiz um carrinho na faculdade, né? Quando começava, eu não sei como é que é hoje na Poli, né? Mas quando você começava, sempre tem um rito de passagem que no primeiro ano, segundo semestre, tem que fazer um carrinho. É o carrinho de rolemã, né? Não, do rolemã é o do desafio da Poli, acho que do NRK que chama, que é um desafio que tem, acho que todo ano tem uma corrida. Mas todo aluno da engenharia tem um desafio da engenharia mecânica, que você tem que fazer um carrinho que faz uma tarefa. E é assim, tem bastante regra e no meu ano era um carrinho que tinha que bater na parede e voltar. Era só isso que a gente tem que fazer.
Mas ninguém sabia nada de eletrônica, só sabia o que sabia de antes da faculdade. Era uma coisa da engenharia civil, acho, o desafio. Era PCC? Deve ser civil. E aí o desafio era você fazer toda a parte de documentação do carrinho, escrever, digitar, né, projetar peças se precisasse e tal. E aí a minha dificuldade na época claramente foi o hardware, porque a gente não sabia nada de rodinha, de alinhamento de carro, de nada, mas hoje, né, com a parte tanto com o YouTube ou círculos dos hobbies, a galera sabe construir um carrinho se tiver interesse, Sim. né? Aonde está o desafio de um carro desse daqui? Assim, hardware hoje, ele é relativamente fácil, né? Você compra um Raspberry Pi ou qualquer outra marca similar, né? Câmera, você pega uma webcam, sensor, você vai num site de compra de materiais eletrônicos, tem uma lista enorme, um menu enorme de sensores, então hardware está tranquilo. Né? Qual que é o problema? Primeiro é encaixar isso tudo junto. Mas isso que eu falei, a internet está aí. YouTube, tem muito tutorial, dá para fazer. Aí vem a parte complicada, que é programar. Então, como o Edson colocou, software é a chave do negócio. Então, eu tenho um colega meu que falava assim, é hora bunda. Né? É você sentar, pesquisar e programar e conseguir fazer aquilo funcionar. Então, o software que é o problema. Tem que saber programar. Né? Essa integração, porque às vezes você escolheu um sensor de um certo jeito, programou, tá programado direitinho, tá dentro do teu... Mas, pô, para esse desafio não funcionou legal. Aí o cara tem que voltar a trocar o sensor e botar outro e programar de novo. E reprogramar, exatamente. Entende? É um desafio, na realidade, da integração também das duas coisas, né? Isso. E quem são essas... Então, e o que aconteceu com esse negócio do veículo autônomo, né? O veículo autônomo, né, esse desafio do veículo autônomo, na verdade, ele trouxe um novo business para o mundo, tá? Aí, se você observar, você vai notar que eu tenho um ecossistema de empresas, né, tradicionais no ramo automotivo. Porém, começam a aparecer empresas nada a ver antigamente, né, que começam a popular esse ecossistema de empresa. Então, você vai lá, por exemplo, né, vamos procurar alguma que não tinha nada a ver. Se você for ver, a NVIDIA está aí dentro. Tá? Sim. Na parte de processamento. Mas ela faz placa de vídeo para game, né? O que isso tem a ver com veículo autônomo, né? Porque ele faz a computação toda numa GPU, que é processamento paralelo. Reconhecimento de imagem. Aí você tem empresas, por exemplo, ali de software, né? Que antigamente não tinha dentro do carro. Hoje você tem mais linha de código dentro de um carro, tá, do que no Facebook. Né? Então, o MathWorks, né? Que é o MATLAB, né? MATLAB. O que isso tem a ver, né? Toda a parte de modelagem, né? Hoje é feito... Ou seja, criam negócios, software, né, para as empresas que elas nem imaginavam que fossem ter. Sim. Faz parte do core business dela, por exemplo, a NVIDIA continua fazendo reconhecimento de imagem, sim, mas além dela estar em câmera de segurança, em computadores, né, de gamers e tal, né, elas também estão em carros autônomos, porque também é uma coisa competente. E também abre mercado para as empresas venderem mais componentes, que as empresas de distribuição, vendas, Field Application Engineers, toda essa rede de empregos, ela também se movimenta por causa de desafios como esse. E aí o nosso futuro engenheiro, né, ele já não fica mais limitado a trabalhar nas big. Ele já tem um outro ecossistema maior ainda, tá? Para você falar assim, não, eu não quero trabalhar numa grande empresa que só faz veículo. Não, ele pode trabalhar como um sistema. Que é um assunto muito interessante, né? Porque eu trago aqui as pessoas e pergunto, poxa, você acha que dá para trabalhar com um projeto no Brasil? E muita gente fala, dá, mas tem que ser criativo, porque se você quiser fazer dispositivo de consumo, iPhone, não tem muito jeito, porque é tudo lá fora e é uma coisa de alta integração, já praticamente fábrica de rocambole, né? Então, agora, projeto, acho que envolve uma criatividade de você trabalhar numa área em que haja um nicho para você explorar ali, mas que se envolva num contexto como esse. Quer dizer, olha quanta oportunidade o cara tem de se envolver com o assunto. Se ele gosta de automobilismo e computação e tal, pô, e engenharia, o cara tem... Olha quanta empresa, cara. Aqui eu tô vendo desde empresa de automotiva mesmo, né? Que é um pouco mais complicado. Mas, cara, tem aqui câmera térmica, Sony, os caras fazem tudo. Aqui, pô, Mentor Graphics tem software
praticamente qualquer coisa de análise também. Tem MATLAB, que nem você falou, Analog Device, que é do áudio, que eu conheço bem. Do áudio, Ou seja, tá cheio de opções aqui para as pessoas trabalharem. Então, acho que realmente é um campo muito rico ainda e vocês estão aí começando a explorar né, a árvore está cheia de fruto para pegar ainda. E, tá, muitas possibilidades aí. E assim, né, aquele aluno, né, que está lá na universidade e ele participa, né, desta área, as empresas também vão querer ele. Né? Então, quer dizer, abre também possibilidades aí de trabalhos, né, de oportunidades nessa área. Né? Porque hoje emprego, né, tá cada vez mais difícil. Então, e portfólio é poderoso, né? Para você ser empregado hoje. Você fala, eu sou formado na faculdade e tal. Pô, tem 40 caras que se formaram com você. Participei da corrida, eu ganhei a corrida lá, publiquei isso aqui, o cara anexa, tá publicado aqui. Pô, é uma ferramenta boa também. Inclusive, alunos que participam de iniciação científica, geralmente as empresas têm um olhar especial, porque ele já vai para lá com conhecimento. Ela não precisa dar conhecimento para ele, já tem. Né? Então, isso ajuda bastante. Ele sabe trabalhar também em grupo, né? Exatamente. Se ele participou de uma equipe, ele trabalhou num time e gerou valor naquele time. Ele tem uma chancela da competição também. Aí. Vamos avançar? Vamos ver o que mais temos aí. Pô, boa apresentação. Vou pedir para todo convidado trazer a apresentação, cara, porque aí tem uma guia boa, né, Rafa? Para seguir. Então, os próximos passos, né, eram o seguinte na ocasião, né? O desafio, então, é cidade, né? Porque você fala assim, vou competir numa pista, tá? Mas e num cenário como esse aí, tá? Em que você tem desafios reais. Felizmente, lá em Santo André, nós temos um local, né, chamado Sabina, que é um parque, né, educacional. E nesse parque tem essa mini cidade que as escolas, né, do ensino fundamental utilizam para educar as crianças, né, com regras de trânsito, né, precisa atravessar sempre na faixa, observa, né, essa regra de sinalização do semáforo. Então, toda essa questão de sinalização vertical e horizontal, a cidade de Santo André ensina as crianças do ensino municipal, né, para que elas, né, sejam cidadãs assim conscientes quando crescerem. Né? E aí nós entramos em contato com eles, né, e conseguimos para 2020, né, o uso do espaço para fazer uma competição aí. Mas aí a competição ele teria um outro viés, né? Dessa pista que nós utilizamos é corrida, quer dizer, é o menor tempo. Aqui seria extremamente semântico, você teria que interpretar o ambiente, tá? E aí o veículo teria que obedecer às sinalizações, semáforo, tá? Pedestre, então o desafio era maior. Eu acho que são duas categorias diferentes de desafio, né? Veja, quando você põe um carro de controle remoto e fala, vai rápido, você está exercitando algumas coisas muito interessantes e otimizando uma certa área, né? Que você corta alguns caminhos para fazer aquilo acontecer num tempo rápido. É uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, para vocês, a gente pode falar dela agora. Aqui nós estamos falando de respeito às regras de trânsito e preservação da vida. Então, se você levar meia hora para chegar naquela outra ponta, mas fizer tudo certo, às vezes é melhor do que um cara que faz em 5 minutos, mas matou a criancinha, passou em cima do poste e tal. Vocês conseguem falar um pouquinho das diferenças técnicas aí das duas coisas? Quer dizer, o que na visão de vocês vai mudar se for fazer uma competição e o que mudaria, por exemplo, no projeto do carro? Aí, naturalmente, acho que o carro tem que ser um pouco maiorzinho, né? Sim, talvez. Sim, né? sim. O que vai mudar, por exemplo, para as equipes, né? Se alguém for fazer aí, o que muda o projeto do carro em si? Muda o projeto mais por causa do tamanho, mas em termos de sensores continua o mesmo, mas a computação deve aumentar, porque aí ele tem uma tomada de decisões maior, né? Ele tem que ter mais elementos de observação. Tá? Então, por exemplo, assim como eu comentei, né? As sinalizações que são horizontais, né? E as faixas, tá? Ele tem que reconhecer as sinalizações que a gente chama de verticais, que são as placas, o semáforo. Ele tem que saber identificar, né, essa situação. Puxa, aqui é contramão,
Aqui você tem um pare. Aqui no Brasil a gente tem um problema com a placa do pare, né? Porque pare é para parar, né? Não importa o trânsito, né? Aqui no Brasil é reduza, talvez. Talvez, né? Talvez. Então, nós temos uma complicação. Então, a computação tem que lidar com essas regras, tá? Diferentemente, como você falou, do tempo. Então, isso adiciona, né, novos elementos dentro do seu processamento. O problema não é o hardware é o mesmo. Uhum. O problema é mais informações. Entendi. Você tem muito mais informações, né? E nesse caso, informações às vezes, né, que a gente chama de inesperadas. Por exemplo, eu posso decidir atravessar a rua. Sim. É uma coisa que um carro enfrentou numa certa hora e não é a mesma hora pro outro carro, por exemplo. Exatamente. E aí, se eles programarem isso para acontecer por tempo, não vai funcionar. Não. Tem que ser tipo, vai cruzar alguém, tem que reconhecer o que é uma pessoa. Exatamente. Se ela estiver na sua frente, ela está aqui, ela não é um problema. Ela está na sua frente, ela é outro problema. Então, acho que o volume de dados, mas é aquilo, a dependência maior é de câmera ou existem outros sensores que vão no carro para identificar pessoas? Porque eu sei que o pessoal faz aqueles sensores LiDAR, tem essa tecnologia nesses carrinhos ou ainda não? Nesses daqui, geralmente é só câmera, né? Tá. Mas, né, na competição, se a pessoa tiver lá um outro tipo de sensor, dá para colocar também. Entendi. Né? São os lasers, né, ultrassom, ela pode utilizar isso também. É permitido tanto na corrida, quanto se for rolar esse evento aqui, Isso. ele vai poder usar uma coisa assim para tentar identificar objetos passando na frente dele. Quanto mais sensores, melhor. Né? Inclusive, você tem aquela problema, se um sensor falhar, o outro pode atuar. Né? Então, isso ajuda, né? Mas também sobe o preço. E esses carros podem ser conectados, por exemplo? É permitido nas regras que um carro desse acesse a internet? Se ele quiser, por exemplo, derivar regras e coisas da nuvem, ele pode? Ou é proibido? A categoria maior, sim, pode. Entendi. Sim. Entendi. Muito legal. O que não pode é a pessoa controlar o carrinho. Agora, Entendi. se o carrinho usa processamento na nuvem, isso aí tá tranquilo. Legal. Então, ou seja, pessoal de software que quer mexer com Azure, a Amazon e Google na nuvem, na internet, também pode participar. Pode. O pessoal que é do computador também, quer programar isso aí com software de PC mesmo, poderia fazer o carrinho todo pelado aqui, ele só comunica com a nuvem, a inteligência dele está inteira na nuvem. Exatamente. Poderia fazer, Poderia seria fazer, permitido. Agora o problema é o seguinte, na hora que perder a conexão... Já era. Ou se ele precisa tomar uma decisão rápida, a internet não responder, já era, né? Então, exato. Né? E localmente ainda, né? Então você vê que algumas coisas parecem ser fáceis, simples, né? Mas quando você coloca a mão na massa do negócio, você vai ver que os desafios são gigantescos. Isso. Mesmo reconhecer, né, o que você falou, né? Eu tô lá com o carrinho andando, vai passar uma pessoa na frente, tem que parar, a gente tem que reconhecer. São problemas que nós encontramos hoje em carros Tesla, por exemplo, né? Tem alguns vídeos no YouTube, por exemplo, que ele não reconheceu um caminhão caído, o caminhão tombou, né? Ele estava indo na direção do caminhão, ele não tinha, ninguém nunca ensinou para ele o que era um caminhão caído, ele foi contra o caminhão, né? Então, quer dizer, o problema é isso, né? Aquilo que a gente consegue padronizar e aprender, beleza. E aquilo que não é padrão, o que acontece de repente? Então, ele tem que saber o que ele tem que fazer, como que ele vai atuar numa situação inesperada. Então, é um desafio bem muito grande. Eu volta e meia, eu recebo uns shorts do Tesla, tipo, como que o Tesla negociou essa saída do estacionamento aqui. Ele saiu da vaga e estava passando uma pessoa de carrinho de mercado de um lado, e aí o outro carro estava dando ré, aí o Tesla tomou a decisão certa, ele fala, pô, aqui deu certo. Aí tem uma que ele deu errado, que ele ia pegar uma contramão ali para bater num carro que vinha. Ele tive que intervir. Então, volta e meia eu recebo uns desses, é o tipo do desafio que a pessoa vai ter num cenário como esse, por exemplo. Entendi. Porque há muitas incertezas, né, como nós chamamos esse cenário, né? Cenários incertos. E aí você não pode, por regras básicas, né, de lógica, prever todas as incertezas, concorda? Então, o desafio é que a gente ainda não tem um mecanismo formal, né, de lidar com as incertezas. Porque para nós, em termos de computação, tudo eu tenho que prever antes. Eu não tenho assim como explicar para o meu programa, né, se acontecer de um ET aparecer no meio, porque eu nunca vi um ET, né? Se aparecer um ET de um jeito, você programou aquele ET, aparece um outro ET, o que ele vai fazer? Exatamente. Vamos para a próxima? Ver o que tem. Acho que deve estar já no final. Acabou. Acabou? Isso. Bom, eu tenho várias perguntas, Vamos né? Acho que algumas importantes aqui que...
eu acho que respondeu quão longe nós estamos de um carro 100% autônomo, né? Hoje, na visão de vocês. Eu estava olhando aqui os slides pensando justamente nisso. Quer dizer, a gente tem pessoas estudando, a gente tem empresas fazendo muita coisa muito próxima de um carro 100% autônomo fora do Brasil, né? Mas eu vejo muitas pessoas ainda com medo de embarcar nessa porque, poxa, mas quanto eu tô protegido, né? Quão longe nós estamos, na opinião de vocês? Muito longe? Pouco longe? Eu vou dar uma ideia, né, fundamentada, né? O SAE, tá, que é a Sociedade Americana de Engenharia, né, definiu uma escala, né, que vai de 0 a 5, tá, de graus de automação, 0 nenhuma automação, né, e o 5 é a máxima. Uhum. Bom, não vou falar de todas, vamos falar das 5. Tá? Para você entender, então, o quão distante nós estamos. A escala 5 do SAE de automação, ele define o seguinte, que o veículo autônomo, escala SAE 5, tem que ser capaz de ir, tá, em qualquer direção, sob qualquer circunstância, em qualquer ambiente, tá? Não importa as condições também climáticas, e ele toma as decisões, né, para ele conseguir levar seguramente o veículo do ponto A até o ponto B. Isso tá, na minha visão, dada essa definição, tá bem longe ainda, Exato. porque você tem carros muito bem calibrados para trabalhar em rodovias, às vezes, se ela tiver pintadinha, bonitinha, pavimentada. Mas, por exemplo, nas vias aqui do Brasil, que algumas era melhor nem ter o asfalto que tem, e outras que, por exemplo, tem metade de terra, aí muda o cenário para off-road, aí para garantir que um carro vai fazer tudo isso sem dar problema, né, de ficar preso ali, acho que nós estamos um pouco longe ainda dessa realidade. Estamos chegando, né, mas nós estamos um pouco longe. Né? Hoje, se você olhar, por exemplo, o da Google, né, que é um dos mais avançados, por essa escala a gente definiria ele em torno de 4, nível Entendi. 4. Tá chegando. Mas o 5 também, eu diria para você que a escala não é muito linear, tá? É exponencial. Então, quer dizer, do 4 para o 5, o salto é grande. Entendi. Porque o grande problema não é o ambiente controlado. Eu falei, tá lá na estrada, bonitinho, tá ótimo, funciona maravilha. Joga aqui para a cidade, né? As pessoas passando. Vamos jogar para o centro de São Paulo, por exemplo, motoqueiro. O cara passa para um lado, passa para o outro, tem pessoas passando. Como que o carro vai atuar? É muita informação rápida e é muita informação inesperada. Então, esse é o grande problema. Nós, seres humanos, a gente vai lá, né? Dá um jeitinho. Mas para a gente esperar de um carro autônomo fazer isso, ainda tem um tempinho. E na sua opinião, o terreno é menos importante do que esse volume de informação que você citou? Tipo, se ele está num terreno íngreme, que tem que mudar a tração do carro por causa de elevação, isso também é desafio ou isso é mais ou menos dominado, assim, é fácil de negociar e é mais difícil a informação, esse volume rápido? Eu acho que o terreno seria um problema menor, né? Ele consegue ter lá os sensores e atuar, né? E na pior das hipóteses ele para, né? Mas o problema é a cidade, são centros urbanos, né? Muita informação. É onde teria maior uso também, né? Eu penso em terreno porque, além da gente ter uma população urbana bem avançada em São Paulo, no interior do Brasil a gente tem veículos agrônomos e tem, né, caminhonetes, veículos de carga, caminhões, e esses caras andam em condições muito menos do que ideais, né? Sim. E aí minha preocupação é sempre assim, negociar terrenos e curvas e coisinhas feitas em costa, montanha, e muda para uma estrada de terra, e aí esse é um desafio que eu vejo para, por exemplo, a popularização disso como mercado dentro de grandes empresas e aplicações. Mas para o uso geral, pulverização da população, acho que é isso que você falou, né? É lidar com o alto tráfego de informação durante o curso do veículo. É aquela informação inesperada, aquela coisa que você não programou para ele, mas ele tem que atuar. Esse é o problema. E ele não pode parar o carro sempre que acontecer alguma coisa, né? Não pode. Então, as incertezas são o grande desafio, né? Nesses sistemas que são extremamente autônomos. Bom, agora dois pontos muito importantes, quer dizer, acho que a primeira a gente vai tratar de como as pessoas podem ter acesso, né, a tecnologia que faz parte da corrida que vocês estão organizando, né? A gente tem, foi o que eu falei, acho que no começo, né, que existem técnicos, pessoas que querem começar.
qual é um caminho viável para uma pessoa que nunca mexeu, a pessoa gosta muito do assunto, gosta de automobilismo, acha legal, ou gosta de carro, né? E sente que quer se envolver com isso, né? E por onde ela começa? Qual é uma boa plataforma para começar o aprendizado, para chegar, por exemplo, ou participar da Robocar Race, ou, né, criar o seu próprio veículo, ou criar algo nesse sentido? Por onde é um bom caminho para começar? Bom, aqui nós temos várias coisas, né, que estão aí agregadas, né? Então você tem o hardware, que é o mais fácil, né? Hoje você consegue num site comprar o que você precisa. Você hoje já tem kits de carrinhos prontos, então isso dá para ser adquirido. Eu acho que o problema é a programação. Né? Então, quer dizer, eu quero montar um carrinho simples de controle remoto. Tranquilo? Né? Você bota um Arduino lá, você tem muita informação hoje na rede social, você consegue programar. Ah, mas agora eu quero que ele seja autônomo, eu quero botar uma câmera. Então você tem um problema, você tem visão computacional. Então você tem que entender, e aí você volta, a internet hoje é uma maravilha para pesquisa, tem muita informação, tem muito curso. No YouTube, alguns cursos pagos, alguns cursos gratuitos. Então, quer dizer, qual que você começa lá? Bom, primeiramente, eu tenho uma visão computacional. Então, eu tenho que entender o que está vindo da câmera e o que eu tenho que fazer. Então, pesquisar sobre isso. E aí vai fazer, bom, eu vou programar no quê? Né? Hoje, acho que o que se usa mais e o que eu gosto bastante é em Python. Então, eu tenho que entender a programação Python. Tem que começar, então, bom, vou participar da visão e eu tenho que programar. Então, eu vou começar a programar. Fazer cursos, procurar o que é um Python, como que se programa, como que se entende. Aí, entendi, consigo programar. Bom, agora eu vou elevar, agora tem uma informação de vídeo. Como é que eu pego um vídeo desse? Como que eu processo um vídeo? E aí você vai vendo, bom, beleza, agora eu sei programar e eu sei que pegar um vídeo. Agora eu preciso controlar a rodinha. Então, com a informação do vídeo eu consigo fazer desviar? E aí você vai progredindo. Entendi. Quer dizer, então, um bom projeto inicial é o cara comprar um kit de um carrinho, por exemplo, pronto, colocar uma câmera e uma Raspberry, por exemplo, uma placa com poder computacional para processar a imagem daquela câmera. Pode ter seu computador, se ele conseguir botar no carrinho, pode ser um computador. E aí ele faz um projetinho de tipo, putz, eu preciso reconhecer o que é um objeto, primeiro, processar uma imagem, fazer a aquisição da imagem, processar a imagem. E aí, hoje o Python acho que é a linguagem mais fácil para o cara começar, né? Talvez não seja a mais eficiente, mas é a mais fácil para o cara começar, né? Olha, eu acho que o Python está tão difundido e ele tem já tantas bibliotecas prontas que te ajudam a programar menos, vamos dizer assim, porque hoje eu preciso programar a parte de visão. Já tem biblioteca para fazer isso, eu só tenho que saber puxar, né? Então eu acho que o Python hoje está dominando o mercado nessa área. E é porque a Raspberry, como ela roda Linux, né, você não tem a obrigação de fazer a parte de baixo nível que você teria que fazer na sua própria placa, por exemplo, para fazer subir. Então você está rodando um sistema operacional, você pode programar no que você quiser, até Python, o que... Aqui você tem um Linux, aqui você tem um Jetson. Entendi. Ou seja, você põe o que você quiser. Exato. E interessante, né? Você tem uma placa dessa, outras também, o Raspberry Pi é um bom exemplo. Quer dizer, eu tenho lá, eu só vou conectar o meu monitor, vou conectar o meu teclado e mouse e vou trabalhar em cima da plataforma que eu vou usar. Legal. E... Só esclarecendo, acho que um aspecto que você comentou, né? De alguém que quer iniciar, né, o desenvolvimento disso, né? Apesar das facilidades todas, tá? Não dá para fazer com Arduino, tá? Isso eu ia perguntar, porque o Arduino é uma das plataformas que mais se usa para ensinar eletrônica para quem nunca mexeu. Mas acho que o Arduino não tem poder para fazer o que tem que ser feito aqui. Não. Ele pode servir, por exemplo, para a parte de controle. Então, eu tenho que controlar o meu motor. Então, eu posso utilizar uma plaquinha do Arduino e tal, né? Se eu quiser fazer alguma coisa mais elaborada. Mas tem que ser uma coisa com poder de processamento, né? De um Raspberry Pi, de um microcomputador. Tem que ter algum processamento aí superior. Porque precisa pegar a imagem de câmera e correlacionar com sensores. Quer dizer, além de ler os sensores, de controlar o motor, você precisa mexer com imagens. E fazer isso tudo ao mesmo tempo. Entendi. Bom, e agora um outro ponto um pouco mais, né, avoado aqui. A gente está vendo o crescimento muito grande nos últimos 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos, de inteligência artificial voltada ao público geral,
né? A inteligência artificial, como a gente estava conversando um pouco antes ali, é matemática rodando em uma escala muito grande no computador hoje, né? Mas ela não é nada muito diferente de matemática. Como que vocês veem esse avanço, né? E essa penetração da inteligência artificial para não só para a resolução deste problema, mas para a resolução de outros problemas da vida das pessoas? Como que vocês veem isso? Fazendo um paralelo com o carro, né? Porque as pessoas estão fazendo aqui, tem parte de visão computacional e tal, mas como que vocês veem a penetração de inteligência artificial para a resolução desses pequenos problemas, tal qual direção, mas, por exemplo, mobilidade, hábitos das pessoas? Se vocês acham que é uma coisa que vai vir ao encontro da necessidade humana, né? Ou é uma coisa que, como tem sido aplicado, está sendo superestimado, ou é uma coisa ruim? É mais uma avaliação desse crescimento e se isso está ajudando em problemas como esse de mobilidade, ou se é uma coisa que, tipo, putz, não tem nada a ver, o que eles estão fazendo agora é uma besteira, ou não faz parte desses desafios que tem a ver com o carro ou com outras coisas, que você falou que participa também participou não, que se interessava por competições de robôs, né? Então as pessoas pensam, puta, eu vou juntar um robô com uma inteligência artificial, putz, a Skynet vai nascer, vai dominar o planeta. Não é assim. É muito mais provável que você tenha um robô aspirador que vai aspirar sua casa muito bem, tá? E não vai dominar a sua vida. Então, eu queria muito que vocês dessem uma visão de quem tá por dentro disso pro pessoal, de como essa junção dos robôs, das coisas autônomas e da IA pode ou nos ajudar ou nos atrapalhar de alguma forma, né? Qual é a visão de vocês a respeito disso? Acho que a IA, ela é um movimento que tende a crescer, né? E não é um movimento ruim, né? Ela nos ajuda, ela simplifica nossos processos, ela consegue que a gente consiga ter uma resposta muito mais rápida, muito mais precisa, e ela ajuda o dia a dia, né? Seja uma pessoa que às vezes não entende nada, mas não percebe, mas dentro daquele aplicativo dela, daquele programa que ela usa, já tem uma IA que facilita ela ter os lembretes, né, e em escala menor ou com escala maior, né, no meio das empresas, né, agilizando processos, melhorando a qualidade de vida das pessoas, dando oportunidades, porque uma coisa que é interessante, isso eu dou em aula, eu mostro, por exemplo, o pessoal numa fábrica chinesa, bem antiga, e tem lá a pessoa trabalhando e aquela máquina bem em cima da cabeça dela, e a pessoa tem que se abaixar para a máquina passar e subir, e ela fica fazendo isso 8 horas. Hoje, com a IA e robótica, esses empregos perigosos, eles não precisam mais de uma pessoa estar lá naquele meio. Você tem uma inteligência que cuida de tudo isso. Então, ela tem assim, uma abrangência que cada vez mais nos ajuda, né? Existe um medo das pessoas em relação a empregos. A IA vai tirar meu emprego. Não, ela não vai tirar teu emprego, ela vai te dar novas oportunidades, né? Eu tenho um recorde do jornal de 1900, que o pessoal reclamando do carro, falando assim, não, o pessoal vão lançar agora o carro, quem que vai querer o carro? O carro é uma coisa barulhenta, vai tirar o emprego das pessoas que estão lá conduzindo as charretes, e na verdade a gente sabe que foi uma revolução, isso trouxe muito mais empregos e muito... Acabou o cavalo. Acabou o cavalo. Em 20 anos não existia mais cavalo. Exatamente. Mas olha quantos empregos ela gerou, quantas oportunidades ela também gerou, né? Então eu acho que a IA, ela vai nesse mesmo caminho, né? Ela facilita a vida das pessoas, ela ajuda as pessoas e ela gera novos empregos e novas oportunidades. Né? E o pessoal usa? Tem bastante uso de inteligência artificial no carrinho ou ainda é uma coisa muito incipiente? Vocês sabem que o pessoal tem usado aqui para processamento? Olha, tem usado? Existe sim, né? Então, por exemplo, tem equipes que utilizam, né, algumas plataformas, né, de TensorFlow que faz, né, o reconhecimento de imagens, né, e o que a gente chama de aprendizado profundo. Tá? Então, ele está dentro desse guarda-chuva, porque
Talvez um aspecto interessante para comentar é que o termo IA, a gente poderia imaginar hoje que ele é um grande guarda-chuva. Tá? Antigamente, IA tinha uma especificidade muito grande. Hoje não. Hoje, o que é inteligência artificial? Tudo que está embaixo dela, né, que de alguma forma, tá, tem uma computação por trás processando. Então, aprendizado de máquina, redes neurais, tudo isso está dentro de IA. Né? E IA depende, né, também muito da matemática, então tem muito de estatística, muito de probabilidade. Né? Então, isso tudo é IA. Né? E aí, completando o que o Luiz está comentando, né, sobre o futuro, né, com a IA, a gente tem que pensar que existe um paralelo antigo sobre isso. Por exemplo, pólvora. Né? A pólvora foi inventada há muitos anos atrás, chineses, né, e hoje, né, você tem um mundo com pólvora, né, que equipa armamentos. Né? Mas com a pólvora também você faz outras coisas. Você abre túneis, né? Você aumenta a proximidade e mobilidade, né? Você cria ilhas. Né? Então, a IA, você tem que pensar que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Tá? Esse é um ponto. Então, olhando positivamente, tá? Ele é realmente o carro, né, que eliminou os cavalos. E aí, como consequência, hoje você não precisa saber como montar um cavalo, muito menos trocar ferradura. E o cavalo não precisa trabalhar o dia inteiro para levar você para lá, para cima e para baixo. E aí, eu fico imaginando que naquele período dos 1900, como o Luiz falou, vamos um pouco mais longe, vai 1920, 1930, né? O ferreiro, né, que pregava lá a ferradura no cavalo, ficava pensando, nossa, meu jovem aqui não sabe, né, pegar no martelo para colocar a ferradura. O que você vai fazer da vida? Então, imagina esse diálogo transposto hoje. Tá? Quer dizer, eu tenho uma IA e o que o cara vai conseguir fazer ou não? Esse é um cenário. Um segundo paralelo que você pode fazer é que, atualmente, a IA poderia ser comparado com as calculadoras eletrônicas quando foram lançadas. Pronto, acabou a engenharia, né? Porque ninguém mais vai saber fazer conta. Na verdade, a calculadora eletrônica não acabou com a engenharia. Ela ajudou a engenharia. Amplificou, né? Amplificou. Inclusive, a IA foi possível porque a nossa capacidade de cálculo foi aumentando. A gente não teve jeito, teve que ampliar tudo, né? Computação e tudo mais, né? Então, a IA está nesse paralelo também, né? Se você pensar que daqui a algum tempo a turma vai olhar para a IA e vai falar, nossa, isso aqui é igual a minha calculadora, né? Dos anos 70, 80. Tá? Agora, qual que é o lado nefasto? Né? Porque esses são os lados, digamos assim, positivos. Qual que é o lado negativo? Né? E não pensando no mau uso, tá? Não é isso. É pensando no seguinte, eu tenho um certo receio sempre, isso às vezes eu falo com os alunos, com alguns colegas, né? Que vem aquela percepção, né, de que hoje a geração atual nasceu digital. Né? Tudo bem, isso é apenas um rótulo. Né, nós somos, né, vocês são da geração digital. Né? Isso é só um rótulo. O problema é que esse rótulo, quando você começa a falar muito, a pessoa, o jovem, começa a achar que é verdade, que ele é digital. Né? E pelo fato de ele achar que ele é digital, ele imagina que vai aprender na mesma velocidade, né, que, né, o processador que eu tenho nesse carrinho. Tá? Nós ainda somos extremamente biológicos. Tá? A gente ainda, para chegar nesse nível aí de velocidade de processamento, ainda são milhares de anos de evolução que a gente vai ter. Tá? Então, o que está acontecendo, que esse é o meu grande temor como educador? Né? A gente ainda precisa dos mesmos recursos educacionais, né? Ou seja, sentar, estudar, né? Compreender coisas complexas para fazer coisas mais complexas para o futuro. Né? E o perigo da IA é tentar simplificar essa situação, né? E aí o jovem não estuda mais. Aí ele não vai conseguir evoluir. Né? Quem evolui é IA. Então, qual que é o futuro da humanidade nesse sentido? Esse trabalho no passado era um trabalho com as mãos, né? Que você fazia o trabalho com as mãos. Você escrevia, você martelava, você serrava, colava e também quando ia se estudar deduzia, fórmulas. Eu sempre julguei essa natureza
repetitiva, não é repetitiva, mas essa natureza manual do trabalho, bastante lúdica, porque você está ensinando o seu cérebro por meio de uma ação mecânica que depois realimenta numa ação de conhecimento. Eu sempre aprendi assim, escrevendo, mesmo que já esteja escrito no livro, eu reescrevia ali, escrevi o que eu tinha entendido, para tentar que aquele ato, né, mecânico me ajudasse no aprendizado. Exato. O medo seu é que com a IA as pessoas percam ou não queiram, se desinteressem por essa parte, porque não há a mesma... Não há conexão, não há o sentar para aprender, apenas ao consumo da informação. E essa informação ela pode estar enviesada ou errada, né? Exatamente. Ou errada. Esse é um ponto importante. Eu falo para meus alunos, hoje a função do professor até mudou um pouco. Antigamente eu era o centro da informação, hoje eu não sou mais, né? Eu estou lá para poder ajudar os alunos a distinguir as informações. Porque, por exemplo, você pode usar um chat GPT e mandar escrever um texto, fazer um programa de computador, isso é tranquilo. Mas você tem que pegar aquela informação e saber, bom, essa informação me ajuda ou não? O que tem aqui? Né? Então isso é um ponto importante, quer dizer, a informação hoje está lá, mas você tem que saber distinguir o que é falso, o que é verdadeiro e como aquilo me ajuda. Isso me lembra de 2 casos meus, que um deles foi que eu aprendi TensorFlow com o ChatGPT, eu não sabia. Então eu pedi, me dá um exemplo. Ele fez todo o tutorial para mim e me deu o passo a passo de como faz. Ao mesmo tempo, tem uma tarefa de engenheiro que é muito chata, que é gerar a lista de materiais para você comprar na internet de uma placa que você fez. Sem a pior parte do meu trabalho acabei de fazer a placa, que delícia, agora precisa comprar essas peças, aonde que eu vou comprar? Aí eu achei um site que tinha um catálogo, né, o JLC PCB lá, LSCSC, que tem os componentes, falei, cara, vai nesse site aqui, ó, me dá, tá aqui minha tabela de componentes com as descrições, me dá os part numbers aqui. Na hora ele devolveu o part number. Tá aqui, ó, todos os part numbers, todos errados. todos errados. Exato. Eu falei, mas caramba, meu, fui conferir, né? Primeiro, eu conferi, era um part number errado. Ou seja, ela faz, o que você mandar, ela faz. Porque, na realidade, é a máquina de fazer o que você pediu, com mérito ali atrelado a ela. Por isso que ele se chama gerativa. É isso aí. Ela não tá na realidade, ela não sabe nada, né? Ela gera. Ela gera a resposta que provavelmente é a mais próxima do alvo que você tem lá. Exatamente. Gerativa, esse é o principal. Esse é o perigo, tá, pessoal? Esse é o perigo, tá? Gente, eu adoraria continuar, porque só que nós temos assunto para 17 podcasts aqui, porque vocês têm, né, vasto histórico e muitos interesses que também, né, vão ao encontro dos meus. Acho que a gente pode fazer mais de um encontro. Mas como é bom manter o podcast num limiar tolerável para as pessoas, acho que é legal a gente manter no automobilismo, né? Pergunta importante, vocês são fãs de automobilismo, de forma geral, assim? Ou na realidade o interesse aqui é apenas eletrônico? Parte de, aqui o cara aqui atrás inspirou vocês de alguma forma, ou com os colegas dele, ou não? Vocês não são ligados ao automobilismo de nenhuma forma? Eu sempre gostei, mas eu ainda sinto falta da época do Senna. Eu não perdi uma corrida. Né? Hoje nem tanto, hoje eu não assisto tanto, mas uma... Não só pelo fato da velocidade, mas falta da tecnologia que está dentro desses veículos, né? Entendi. Muito legal. Entendi. Eu sou fã da tecnologia, Entendi. Né? Eu acho que primata não foi feito para dirigir. Mas a gente gosta, hein? Mas a gente gosta. Bom, gente, é isso. Foi um papo muito agradável. Eu quero deixar o espaço para vocês, né? Deixarem contatos, quer dizer, eu não sei qual é o melhor ponto. O melhor é o site de vocês? O melhor é o site, o Isso. Robocar Race, né? Melhor ponto de contato ali. O pessoal que estiver interessado, né? Por favor, né? Se inscreva, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos na rede social também. Então, Legal. Estamos à disposição. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Então, muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Bolinha. A presença de vocês. Um grande abraço aí. Pessoal, esse foi mais um MarraCast. Hoje com um tema super interessante aí de veículos autônomos. A gente volta com mais esse tema porque eu acho que há mais a se explorar, tá, pessoal? E é isso. Entrem no site da Robocar Race. Se você tem interesse em se inscrever, lá deve ter as informações todas que você precisa para se inscrever. Se você quiser ir acompanhar a corrida, né? Acho que é legal também. Se quiser acompanhar a corrida, lá tem toda a informação que você precisa. Quiser seguir, comentar, fique livre para fazer tanto aqui no nosso canal, quanto lá nos veículos deles lá de comunicação. Tá bom, pessoal? É isso. Foi mais um MarraCast. Eu agradeço a presença de vocês. Inscrevam-se no canal. Se gostaram do conteúdo, apoie a gente através do Apoia-se.
E é isso aí. Valeu!